Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez aqui com vocês com um vídeo do meu, do nosso canal For USA Florida. E falando do canal, eu queria agradecer a todas essas pessoas que eu vou mostrar aqui agora, que se inscreveram no canal. Está aqui, ó. Ismael Oliveira, Alexandre Martins Câmara, Sidney Machado, Verde Amarelo, o Blog The Links, a Minha Vida nos Estados Unidos, da Verlene, Paula Góes, Luciane Isabela, perdão, Glauco Pacheco, Geraldo Magela Moulin da Silva, Benedito Gomes, Josana Rois, Daniela Amaral, Larissa Dourado Silva, Ana Paula Ribeiro, Buscando o Caminho da Verdade, Lu Scherbe, Diego Mateus, Bruno Maltês, Lucimar Brites, Júlia Borges, Leila Petrachini, Martelinho Eliseu Garcia, Vitor Siqueira, Clebson Carvalho, Vânia Pinello, Silvia Caruso, Gabriel Oliveira, Volmer Silva, Wagner Rodrigues da Silva, Débora, Vitor Majewski, Welton Manopelli, Marta Espíndola, Sara Rachel, Henrique FDA, André Prado, Leonardo Seabra, Adriano Carvalho, Alcione Lopes Pires e muitos mais que se inscreveram. O canal já tem 174 inscritos. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui mostra 173, mas são 174 inscritos com mais de 7 mil visualizações. Muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram ou aqueles que apenas têm acompanhado os conteúdos do canal, os mais diversos vídeos falando sobre diversos assuntos. Inclusive, antes de entrarmos ao vivo com a participação no programa A Verdade para o Tempo do Fim, do evangelista Alexandre Bernardes, pela 105.7 FM Musical lá de São Paulo, eu quero fazer alguns comentários rápido aqui, melhor dizendo, sobre a nova ordem mundial. Eu fiz algumas anotações e vou mencioná-las assim rapidamente e depois vamos ver mais a fundo cada caso, né? Por exemplo, no livro do Apocalipse, em 17:4, capítulo 17, versículo 4, fala sobre uma mulher. Essa mulher representa a igreja. E esta igreja, se você acompanha, se você lê o capítulo 17, dá todo o parecer de ser o Vaticano, que debaixo das suas asas abriga várias religiões de várias tendências, como por exemplo a Cabala, que é um sistema místico judeu que nega a existência de Jesus e adoram a Lúcifer. Aqui em Boca Raton tem um templo da Cabala que é muito frequentado pela elite de Boca Raton, e eu morei ali perto, então eu tive a oportunidade de passar por ali juntamente com a minha esposa aos sábados à noite, e muitos carros, a tal ponto que o estacionamento não cabia os carros, eles tinham que estacionar no canteiro central, né? Esqueci o nome daquela rua ali. E muita gente vai ali aos sábados à noite, e é um sistema holístico, místico, um culto que nega a existência de Jesus e adoram a Lúcifer. Outro braço do Vaticano, a maçonaria, que defende o comunismo, ou seja, o marxismo, e também está envolvida na política, nas instituições financeiras, como os bancos, e também já se intrometeu há anos nas igrejas, né? Tanto que há pastores evangélicos que são maçons. Um que vem à minha memória agora, o pastor, eu creio que ele já morreu, o antigo pastor Nilson Fanini, da Igreja Batista, presidente das Igrejas Batistas, era um conhecido maçom.
E os jesuítas, cujo Papa Francisco, que veio dessa ordem, eles aperfeiçoaram a maçonaria para ser o mais magnificente e efetivo instrumento para alcançar ou completar as suas intenções ou objetivos entre os protestantes. Então, os jesuítas, que é um braço do Vaticano, um poder paralelo ao Vaticano, eles aperfeiçoaram a maçonaria para principalmente destruir os protestantes. Por isso não é em vão, ou não é de se admirar que hoje nós vemos igrejas que pregam muito mais a teologia da prosperidade do que a própria salvação, que não se importa com a salvação whatsoever. Um outro braço também dessa mulher, dessa igreja, que muitos não sabem, é o Islã, o islamismo. Por exemplo, no Alcorão, diz assim, no verso 157, eu não lembro o livro, diz assim: Cristo foi salvo da indignidade da cruz. O próprio Papa disse isso quando ele esteve aqui nos Estados Unidos, que o Senhor Jesus, a vida dele culminou, ou seja, terminou com um grande fracasso na cruz. O próprio Papa falou isso. Ele citou, em outras palavras, um verso do Alcorão, ou do Corão, que é o livro sagrado para os muçulmanos. E diz também no Alcorão que Cristo não foi morto nem crucificado, quer dizer, negando a salvação divina proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo, negando que ele foi crucificado e que ele foi morto na cruz. No verso 158 diz: Deus não ressuscitou a Cristo. O sacrifício do sangue é algo que vem da imaginação humana, que Jesus não morreu por nós. Jesus não é o Filho de Deus, mas sim um apóstolo como os demais. É isso que o Alcorão diz, e nós temos que abrir o olho aí no Brasil, porque o próprio Ministério da Justiça, e eu fiz questão de frisar isso no meu Facebook, que o próprio Ministério da Justiça é a favor de que os jihadists ou jihadistas, eles venham para o Brasil, porque segundo o próprio Ministério da Justiça, eles traem progresso. É o progresso de matar um por um. Né? Muito bem. Mais algumas coisas aqui interessantes com relação à maçonaria. Quando se chega ao grau 32 na maçonaria, que, se não me engano, é o grau da maçonaria da Escócia, o candidato faz um juramento sobre o Corão ou ao Corão, independente da religião que professe. Por isso, o Papa não tem nenhum problema com o Islã, ainda que muitos católicos cristãos sejam mortos. Quando o Papa esteve aqui, ele não falou nada, absolutamente nada, da perseguição dos cristãos na Síria e ao redor do mundo. No Iêmen também, cristãos que estão sendo mortos, o Papa não mencionou uma palavra, pessoal, sobre isso. Ele não tem nenhum problema, até porque o Vaticano criou ou deu asas ao Islã. Diz mais aqui: o Papa é reverenciado por líderes islâmicos. Yasser Arafat se prostrou e beijou a mão do Papa João Paulo II, o qual, por sua vez, beijou o Corão, ou Alcorão. E se você colocar aí no Google, né, Yasser Arafat beija a mão do Papa João Paulo II, ou João Paulo II beija o Alcorão, você vai ver que é verdade. No grau 33, que já é a maçonaria americana, na cerimônia de iniciação, o grau 33 é o mais alto da maçonaria americana, e o grau 32 o mais alto da Scottish, ou seja, da maçonaria escocesa. No grau 33 da cerimônia de iniciação, o juramento é selado quando se bebe vinho num crânio humano. Então não pode ser uma coisa boa, né? Se a pessoa faz um juramento numa seita secreta, só por ser uma seita secreta, já não é uma coisa boa. E bebe vinho dentro de um crânio humano, então nós já temos uma ideia. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho mais, enfatizar um pouquinho mais sobre a maçonaria. O tema da maçonaria, por exemplo, nós temos o nosso tema aí no Brasil, Ordem e Progresso, que está na nossa bandeira, né? Qual é o tema da maçonaria? Ordo ab caos, que é uma expressão em latim que significa ordem a partir do caos.
cria-se o caos para depois estabelecer a ordem desejada. Por isso que eu digo sem medo de errar, pessoal, que toda essa crise que o Brasil está enfrentando, vou focar-me agora somente no Brasil, a crise social, política, moral, a crise financeira, tudo isso, pessoal, foi planejado exaustivamente, cuidadosamente pelo PT, pelos jesuítas. Se você vai lá no meu canal e procura um vídeo que eu gravei, Temas Polêmicos 2, você verá que ali eu mostro e provo que os jesuítas, por controlarem as instituições financeiras, são eles que provocam a inflação nos países, nas nações. E o PT está provocando ou fazendo a propósito todo esse caos, criando todo esse caos, fazendo besteira atrás de besteira. Tudo isso é proposital, pessoal, para criar um caos e, através do caos, estabelecer a ordem. Por isso é imperativo que os brasileiros se levantem contra essa facção criminosa que está tomando conta do país e lute para retomar o país, porque o país agora está nas mãos do PT, que, por sua vez, vendeu a soberania do país para a Rússia e China, coisa que nós vamos falar mais adiante. Então, o tema da maçonaria é Ordo ab Chaos, ordem a partir do caos. Cria-se o caos para depois estabelecer a ordem desejada. Os jesuítas controlam Cavaleiros de Malta, que é representado pela figura do Cardeal de Nova York. Na realidade, o Cardeal de Nova York é um dos que controlam todo esse país aqui, os Estados Unidos, né? Inclusive o próprio puppet, em espanhol se diz títere, aqui é um boneco manipulado, como se diz, esqueci, do Obama. Ele é um membro do Cavaleiros de Malta. O Henry Luce, que é o fundador do New York Times e o Wall Street Journal, também é um membro dos Cavaleiros de Malta. Franz von Papen era o representante do Vaticano na Alemanha nazista. Claro que isso nunca vai ser ensinado nas escolas, mas o Vaticano apoiou a Hitler, apoiou o estabelecimento do Terceiro Reich, apoiou quando Hitler sacrificou, ou a máquina nazista sacrificou mais de 6 milhões de judeus, e todo o ouro do Vaticano, que foi roubado em sua grande maioria dos judeus, foram transportados, ou foi transportado em um trem, o famoso trem que levava na frente a bandeira do Vaticano, e por isso não era parado para a fiscalização. E o Vaticano é sabido por poucas pessoas, isso nunca será dito numa sala de aula, numa aula de história ou de ciências sociais. O Vaticano tem milhões e bilhões e trilhões de dólares, euros, seja lá o que for, em contas em bancos suíços, como esse banco que saiu daí do Brasil, o HSBC, é um banco conhecidamente que acoberta terroristas. Terroristas têm contas nesse banco, e tem outro também, se não me engano, ABS, que é um banco suíço que também acoberta a terroristas com contas aí, e contas vultuosas. Os jesuítas também controlam os Cavaleiros de Columbus, que simbolizou no passado fascismo, que era todo o poder sobre uma pessoa. E os Cavaleiros de Columbus representam o poder político dos Estados Unidos. São eles que controlam a política americana. Opus Dei, que controla o sistema financeiro e instituições. São eles, juntamente com os jesuítas, que provocam a inflação, a queda ou a subida de uma moeda, Wall Street, conforme melhor lhes convém. Eles controlam tudo isso, esse sobe e desce, né? Skull and Bones, que é uma seita com sede na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut. Tem um filme antigo, se vocês procurarem, talvez no Netflix, tenha, né? Skull and Bones, 1 e 2, parece que saiu até o 3, mas o 1 e 2 são muito interessantes, e que é um filme que foi feito na realidade dos fatos. Pessoas conhecidas que pertencem a esta seita: o George Bush pai, George Bush filho e o John Kerry, que é o atual secretário de Estado daqui dos Estados Unidos.
Eles também fazem parte dos Illuminatis. William Howard também é membro dessa seita, que está intimamente ligada, tem laços estreitos com o grupo Bilderberg, o Trilateral Commission, a Bohemian Grove, da qual o Ronald Reagan era membro também, além de ser um maçom. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa interessante para falar. Muito bem, agora eu quero dar uma lista de pessoas muito conhecidas e até adoradas, né, mas que são maçons. Por exemplo, Nelson Mandela era um maçom. Quem mais eu tenho aqui? Uma lista muito grande. Alan Greenspan, que foi ou é ainda, não lembro, presidente do Federal Reserve Bank, que de federal não tem nada aqui dos Estados Unidos, é também um membro do Comitê dos 300. David Rockefeller, a Illuminati. Edmund Rothschild, Illuminati. Franklin Delano Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos, que doou aquele terreno para a construção daquela Torre de Babel, conhecida como ONU. Era um maçom do grau 33, ou seja, o mais alto grau. Frederick Engels também era maçom, e um dos pais também do socialismo, né, também era maçom. Joseph Stalin era um Illuminati. Leon Trotsky também era maçom. Karl Marx, aí pessoal do PT, Karl Marx também era maçom. Vladimir Lenin era Illuminati. Winston Churchill, o grande general, muito falado aqui nos Estados Unidos, também na Inglaterra, mas também pertencia aos Illuminatis. François Mitterrand, antigo presidente da França, também maçom do grau 33, como Winston Churchill também era um maçom do grau 33. Yitzhak Rabin, judeu, também maçom do grau 33. Yasser Arafat, o antigo líder da Palestina, também era um maçom do grau 33. Shimon Peres, também judeu, que está até hoje, né, na política de Israel, também era um maçom de grau 33. Ronald Reagan, que também já foi citado aqui, era um maçom de grau 33, como também pertencia aos Cavaleiros de Malta e ao Bohemian Grove, que é um culto em que as pessoas influentes da política norte-americana se reúnem na floresta. O acesso é vedado a toda e qualquer pessoa que não seja membro desse Bohemian Grove, e eles ficam nus na floresta e adoram a uma figura gigantesca de uma coruja, pedindo sabedoria, porque o símbolo da coruja, para os ocultistas, né, o símbolo da coruja significa sabedoria. E o Ronald Reagan fazia parte disso. Vamos ver aqui quem mais. Benjamin Netanyahu. Esse eu fiquei decepcionado quando eu soube e pesquisei, porque eu gosto dele, do Benjamin Netanyahu, mas também é um maçom do grau 33. Mikhail Gorbachev, aquele que criou a perestroika, que foi uma grande mentira, né? E também era um maçom do grau 33. Saddam Hussein, que foi morto, né, pelos Estados Unidos, também era um maçom de grau 33. Al Gore, que foi o vice-presidente dos Estados Unidos, aquele que entregou a Copa do Mundo quando o Brasil ganhou aqui nos Estados Unidos nas mãos do Dunga, ele é um maçom de grau 33 e é um dos mais fervorosos defensores, dessa climate change ou do aquecimento global, né? Tony Blair, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, também é um maçom de grau 33. Ted Turner, que é o dono da CNN Cable News Network, ou vulgarmente conhecido como Clinton News Network, também, além de socialista comunista, é também um maçom de grau 33. E o Ted Turner, ele teve a infelicidade, além de ser tudo isso que eu já mencionei aqui, de dizer que o cristianismo é para perdedores. Então, por isso que eu tenho nojo da CNN, eu não vejo a CNN, e eles estão fazendo uma campanha pró-Clinton, por isso que eu digo que aqui nesse país a democracia já morreu faz tempo, já não existe mais, e já o novo presidente desse país já foi decidido na reunião que teve na Áustria do grupo Bilderberg. Muito bem, eu tenho ainda mais
coisas a serem ditas, mas deixa eu ligar agora, são aqui 9h52, meio-dia e 52 aí no Brasil. Vou ligar agora para o programa do evangelista Alexandre Bernardes. Deixa eu ver aqui o número. Tá aqui. Ninguém tá atendendo? Deixa eu marcar outro número aqui, pessoal, rapidamente. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Bom dia, evangelista Alexandre, ou melhor, boa tarde para vocês aí. Eu estou ligando para o telefone da rádio, tá tocando e ninguém atende. Pode mandar um outro número para que eu possa discar? Enquanto isso, eu me lembro que ele tinha mandado um outro número. Vamos procurar aqui nas minhas... que todos os dias eu falo com ele. Então tem um acúmulo de informações aqui. Nas primeiras vezes que eu falei com ele. Deixa eu tentar novamente esse número aqui. Hoje a participação será apenas de 10 minutos, como ele já havia adiantado, no segundo domingo de cada mês, ele tem uma programação especial e será uma participação apenas de 10 minutos. Muito boa tarde, aqui é o Gustavo, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo jóia? Já vou prender a linha, tá bom? Tá bom, obrigado. Tá, eu vou prender aqui, tá? Daqui a pouquinho o Alexandre te chama. Ok, muito obrigado. Muito bem, contato estabelecido. Deixa eu organizar pode fazer aqui. muita diferença no futuro do seu filho. Todos, pela educação. Baixar um pouquinho aqui o volume. Muito bem. Uma outra coisa que eu também vou falar, pessoal. Desculpa pelo barulho, a minha esposa está fazendo aqui um suco. Outra coisa que eu também vou comentar, pessoal, brevemente, aqui, ó, tem um blog, Diário de um Ex-Comunista, tá aqui, ó. Tá vendo? Diário de um Ex-Comunista. Aí tá aqui, 100 motivos para não votar no PT. Sim, 100 motivos. Então nós vamos falar sobre esses motivos também, né? Tá aqui, que eu vou comentar hoje. Muito bem. Enquanto lá na rádio estão passando as vinhetas, outra coisa que eu queria comentar aqui a respeito das anotações que eu fiz, né?
e que eu creio que já fez com que o queixo de muita gente caísse, né? Uma outra coisa importante que eu quero frisar aqui é que o papado tem duas doutrinas, pessoal. Uma representada pelo Papa Branco, que é o Papa Francisco, para aqueles que são considerados ingênuos. Aquele católico que vai à missa somente aos domingos, que não lê a Bíblia, aquele católico que diz sim para tudo, né? Para todo e para tudo, para todos e para tudo. Então, eu me refiro a este tipo de católico. Não são iniciados, quer dizer, o rebanho humano. Para a maioria das pessoas, o Papa Branco simboliza o cristianismo. Eu vou até comentar uma coisa aqui, eu sei que muita gente não vai gostar, que muita gente vai dar um dislike no vídeo, mas, para ser sincero, você tem todo o direito de expressar a sua opinião, como eu tenho o direito de expressar a minha. Quando eu me refiro a cristãos, eu me refiro àqueles que obedecem à palavra de Deus. Como o próprio Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Um cristão, ou melhor, um católico, não pode ser considerado um cristão, por quê? Primeiro, são idólatras, adoram a imagens, a vários deuses, adoram aos mortos e colocam a Maria acima do Senhor Jesus, que Jesus está sempre zangado, então Maria está sempre ao seu lado. Quando fazemos alguma coisa errada, tem que pedir a Maria para que ela intervenha a nós por ele, quando não há, a Bíblia diz claramente que não há nenhum mediador entre Deus e os homens. O único é o Senhor Jesus, então não tenho que pedir nada a Maria. Maria foi usada pelo Espírito Santo para trazer o meu Salvador em forma humana a este mundo, mas ela morreu e está morta. O único que ressuscitou é o Senhor Jesus. Ela é bem-aventurada entre todas as mulheres, mas ela não realizou nenhum milagre, ela não morreu por mim na cruz. Então, uma pessoa que se diz cristã, mas que coloca a Maria por cima de Jesus, que adora ação isso, são aquilo, e qualquer santo, essa pessoa não pode ser considerada cristã. Perdoe-me, eu teria até muito mais coisas para falar, mas eu sei que nem todos estão preparados para ouvir isso. Mas eu tenho que falar a verdade. Então, um católico, como diz a Bíblia, se não me engano, lá no Salmo 115, né, que o Deus deles tem olhos, mas não veem, a boca que não fala, nariz que não cheira, ouvidos que não ouvem, mãos que não palpam, pés que não caminham. Sejam semelhantes a eles todos aqueles que o fazem e confiam neles. Então, se você está adorando uma imagem, você está semelhante a uma imagem. É o seu amigo irmão Alexandre Bernardes, com Paulo José na mesa de som. E nós vamos juntos até o final deste programa. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, você tem então esse encontro marcado a partir de agora, todos os domingos conosco, da 1 às 2 da tarde, através dessa frequência de FM ou através do site que você acessou aí. Muito bem. O Ministério A Verdade para o Tempo do Fim é um oferecimento do Ministério, não é? A Verdade para o Tempo do Fim, no caso o programa é um oferecimento deste Ministério, e também de todos aqueles que oram por nós, aqueles que nos ajudam a manter através de donativos, aqueles que nos ajudam a divulgar este Ministério, ou aqueles que nos ajudam direta e indiretamente. Você pode também nos ouvir durante toda a semana, 24 horas por dia, é isso mesmo, pelo site www.averdadeparotempo-do-fim.com.br. Repetindo, A Verdade para o Tempo do Fim, se quiser já digita tudo direto assim, tá? averdadeparotempo-do-fim.com.br. Na primeira página, ao lado esquerdo do site, você tem um link da rádio web para você nos ouvir 24 horas por dia. Você também nos acompanha através de alguns outros contatos eletrônicos. Temos, por exemplo, nosso e-mail de contato, que é o averdadeparotempo-do-fim @hotmail.com. averdadeparotempo-do-fim @hotmail.com. E tem um detalhe também, nós temos o nosso Facebook. Me adicione no Facebook
Me acompanhe no Face. O meu Face, você me encontra lá pelo seguinte nome: Alexandre Bernardes. Alexandre Bernardes. Lá no Face eu estarei, para você me achar facinho, em uma foto com camisa social branca e gravata azul nos estúdios da Rádio Musical FM, tá bom? Então me adicionou, você pode também ali curtir a minha página que eu tenho no meu Facebook. A página A Verdade para o Tempo do Fim. Então, repetindo o Facebook, Alexandre Bernardes, uma foto onde eu estou com camisa social branca, gravata azul na Rádio Musical. Você curte minha página que eu tenho dentro do meu Face, a página A Verdade para o Tempo do Fim. Temos também o nosso WhatsApp. Me acompanha aí no WhatsApp, vamos lá. É 11, tá? São Paulo, prefixo 11. Vamos para o telefone. 973861400. É da Vivo, tá bom? Repetindo então meu WhatsApp. 11 973861400. Eu volto em segundos. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Então, anotou o WhatsApp aí? 11 973. O 11 é o prefixo, tá? São Paulo. 973861400, telefone aí da Vivo. E nós temos também o nosso canal no YouTube. É isso mesmo, nosso canal no YouTube. Você vai na barra de busca do YouTube e digite assim tudo junto: A Verdade para o Tempo. A Verdade para o Tempo. Tá? Tudo junto e abreviado. O Encontro com a Vida, titulado Feitiçaria Gospel, já está lá no YouTube, para você dar um conferir. Olha que beleza. Você que não pôde ir no encontro, está lá no YouTube para você. E todos os demais encontros passados que você não pôde ter a oportunidade de assistir, está lá também. Bom? Então, nosso canal no YouTube, A Verdade para o Tempo. Digite isso lá na barra de busca, entra no nosso canal e confira então aqui esses materiais. Hoje, excepcionalmente hoje, nós vamos dar uma pausa, tá bom? Na série que eu estou fazendo com meu querido amigo e irmão lá da Flórida, o Gustavo. Nós vamos dar uma pausa sobre o tema Agenda Global 2030 da ONU, a Agenda da Morte e da Escravidão. Por quê? Porque, como você já sabe, todo segundo domingo do mês, aqui nós temos uma data fixa com o Enéas Simon Jr., que é evangelista, pastor e terapeuta. Ele vai falar hoje sobre o câncer, principalmente como evitar o câncer e como tratar o câncer. À tarde, ele falará lá no Espaço A Verdade para o Tempo do Fim. Daqui a pouquinho, quando ele conversar comigo, a gente fala sobre isso. Mesmo assim, eu vou conversar alguns minutos com o Gustavo, lá da Flórida. Vamos falar com ele então? Para ele, acho que é bom dia ainda lá. Para mim, aqui já é boa tarde, né? Bom dia, irmão Gustavo, tudo bem? Muito bom dia, evangelista Alexandre Bernardes. Bom dia a todos os amigos ouvintes. Bom dia ao Paulo, que está aí na operação do som. E aqui estamos, mais uma vez, né? E vamos aproveitar ao máximo o tempo que nós temos, né, para poder falar sobre coisas importantes. Maravilha, hoje nós vamos dar uma pausinha, porque aqui a data fixa, todo segundo domingo do mês, mas domingo que vem, dia 15, feriado inclusive de proclamação da República, o irmão Gustavo retornará para continuar a Agenda 2030 da ONU. Não é isso, irmão Gustavo? Fala um pouquinho para nós o que a gente vai ter domingo que vem. Sim, no domingo que vem, dia 15, proclamação da República, nós vamos continuar falando sobre a Agenda 2030 da ONU, da meta de número 11, que significa tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, flexíveis e sustentáveis. Quer dizer, as pessoas que vão preferir morar no campo ou nas áreas rurais, elas serão criminalizadas por isso. E a meta de número 12, garantir o consumo e produção sustentáveis, que nada mais é do que uma cobrança exagerada de impostos, coisa que já estamos vivenciando aí no Brasil. E a meta de número 13, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos. Essa grande fraude, essa grande mentira do aquecimento global, inclusive eu coloquei lá no meu Facebook que os satélites da NASA, nessa semana, eles constataram que na Antártida, por exemplo,
o gelo está aumentando, a quantidade de gelo está aumentando, em vez de diminuir, como muitos têm falado, né? O que prova que esse aquecimento global nada mais é do que uma grandíssima mentira. Maravilha, vamos saber sobre isso, porque o pessoal fica até confuso, porque tem tido aí um grande calorão em vários estados, países e tudo mais, aí o pessoal fica confuso. E aí, o aquecimento global é ou não é verdadeiro, né? Eu gostaria que você então deixasse essa pulguinha atrás da orelha, como você já acabou de deixar para domingo que vem, ok? Muito bem, sim, com muito prazer vamos falar sobre isso e a respeito do calorão que as pessoas estão sentindo aí. Uma das explicações se deve ao fato de que o fenômeno El Niño no próximo ano será muito mais forte do que até então e não tem nada a ver com aquecimento global. Segundo foi informado no último programa que nós fizemos, o único país, segundo estatísticas, segundo informações, o único país que não tem a camada de ozônio é a Nova Zelândia, devido à sua posição geográfica. Agora, que a pessoa, ao usar um desodorante de spray e outras coisas mais, está afetando a camada de ozônio, isso se, como o pessoal diz no Rio de Janeiro, né? Se contar essa história ao pé do ouvido de um boi, ele dorme. Tá certo. Maravilha. E antes do irmão me ajudar aqui numa divulgação, eu queria que o irmão passasse seus contatos para que as pessoas acompanhem seu canal, contendo os programas anteriores dessa Agenda 2030 que o irmão já fez comigo, outros vídeos fantásticos também. Vamos começando com alguns contatos. Por exemplo, o contato de Facebook. Como que a pessoa acha o irmão Gustavo no Facebook? Muito simples. Basta a pessoa digitar facebook.com/shopinflorida. SHOPIN Flórida. Aí a pessoa... sem acento no O, né? Perdão? O Flórida é sem acento no O. Isso, sem acento no O. É Shopping Flórida. E esse é o contato para o Facebook. Já tem muitas pessoas que eu converso diariamente, né? Muitas pessoas fazendo perguntas, comentando a respeito do programa que tem alcançado e aberto os olhos de muita gente. Então a pessoa no Facebook, para achar o irmão Gustavo, vai digitar como ele disse. Ou se quiser, já digita direto no caso, né? Shopping, né? SHOPIN de navio, mudo. Espaço, claro. Flórida, sem acento no O, e estará adicionando o querido irmão Gustavo. Qual é o e-mail de contato do irmão Gustavo? O e-mail de contato é shopinflorida@gmail.com. Repetido? Shopinflorida, SHOP, tudo junto, inflorida@gmail.com. Ou como diz aqui no Brasil, Gmail. É que já há 23 anos morando aqui, eu falo melhor inglês do que o próprio português. Pois é. E agora que é a cerejinha do bolo, né? O seu canal no YouTube, para a pessoa se inscrever no seu canal, a gente percebe que tem aumentado cada vez mais lá o número de inscrições, de visualizações dos vídeos e tudo mais também. A pessoa vai na barra de busca do YouTube e vai digitar o que para inscrever em seu canal, irmão Gustavo? Muito bem, eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos 174 inscritos e a mais de 7.000 visualizações do canal. O canal você vai digitar o seguinte, 4, é o número 4, USA, espaço Flórida. 4, USA, espaço Flórida. E também eu tenho o Twitter, evangelista, que é o @4USA Flórida, todo junto. @4USA Flórida. Lembrando que quando a pessoa for lá procurar, no caso, o canal do irmão Gustavo no YouTube, é para digitar espaço, tá, pessoal? Ele está falando espaço para você dar o espaço lá no teclado. Então é 4 numeral que você vai digitar. 4 USA. Dá um espaço lá no teclado do computador, do celular e digite Flórida. Tem acento no O também. E aí você estará entrando no canal do irmão Gustavo e se inscrevendo. Maravilha, irmão Gustavo. Não desliga não, que eu quero que você me ajude aqui numa propaganda. Olha só, ouvintes. O irmão Gustavo vai dar aqui uma ajudinha legal também, vai contribuir bastante. Nós estamos, ouvintes, nos preparando para o 32º Encontro com a Vida. Olha o título, hein? Como manter as finanças em dia na crise econômica global da nova ordem mundial. Olha só. O palestrante, Mauro Carnassali, de 59 anos,
Ele já atuou como professor universitário e do Sebrae também, na área de empreendedorismo. Trabalhou mais de 17 anos no Banco do Brasil, chegando a ocupar o cargo de auditor, empresário e investidor na Bolsa de Valores de São Paulo por diversos anos ele também foi. Conteúdo da palestra, preste atenção, queridos ouvintes. Sinopse aqui que eu vou ler. Nesta época de instabilidade financeira em todo o mundo, inclusive no Brasil, como o cristão deve relacionar-se com o dinheiro? O dólar alto, o real desvalorizando a cada dia, os preços subindo, você vai lá no mercado, faz uma comprinha de nada, 60, 100 conto, né? Escassez de emprego. O que Deus nos ensina sobre o gerenciamento do nosso dinheiro, por exemplo? Como sair das dívidas ou o que fazer com o dinheiro que nós conseguimos economizar? Nós veremos, queridos ouvintes, nessa palestra, que Deus ele é amor e quer nos proteger das crises. E por isso nós precisamos saber o que Ele nos ensina sobre isso. Terminando, pedindo, então logo que eu terminar agora aqui, a ajuda do irmão Gustavo, olha só, o palestrante Mauro Canassali, ele irá contar a sua experiência e deixar-se, no caso, ser conduzido por Deus, inclusive nas suas finanças. Ele vai contar a experiência de vida dele também. E o que significa viver pela fé quando o assunto é dinheiro? Antes de eu passar, então, o dia, o horário, o local e o telefone para você se inscrever, porque a entrada é franca, não paga nada, quem for receberá cópia da palestra de graça, mas você precisa se inscrever. Irmão Gustavo, o irmão que está aí nos Estados Unidos, que é a economia do mundo, digamos assim, dentro de tudo que eu mencionei aqui, qual a importância das pessoas irem nessa palestra e estarem atentas a essas questões, dentro inclusive do que o irmão está vendo, e inclusive prestes a acontecer na América, uma vez que tudo que ocorre na América afeta os demais países do mundo? Evangelista Alexandre, eu gostaria de aproveitar e falar de uma forma geral, em poucos minutos, sobre esses temas. A importância é muita porque o dinheiro, como hoje nós conhecemos, ele já está em andamento um plano para terminar com papel moeda. Por exemplo, o dólar, o real, a libra esterlina, o euro. Então, o dinheiro como nós conhecemos, hoje, vai deixar de existir. Por quê? Segundo a nova ordem mundial, as pessoas roubam, sequestram, aceitam subornos e cometem as maiores barbaridades, tudo por causa do amor ao dinheiro. Como a própria palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, será proposto, como aqui já está sendo proposto, acabar com o dinheiro. Acabar com o dinheiro. E como então que as pessoas irão negociar, alugar, comprar, vender, trocar? Ora, é aí que entra a famosa marca da besta, que o livro do Apocalipse retrata isso, onde somente quem aceitar essa marca poderá comprar, vender, negociar e será implantado na pessoa, e a pessoa irá ao supermercado e não precisará carregar papel moeda. Ela faz as suas compras, depois se escaneia onde está a marca, né, e é debitado diretamente na conta bancária da pessoa. Muito bem. Qual o perigo? Vamos agora rapidamente dar fazer uma nuance global da situação no Brasil. Ora, é sabido que o Brasil faz parte do BRICS. O que é o BRICS? É um grupo econômico, um bloco econômico formado por Brasil, por causa disso o B, Rússia, representada pelo R, Índia, representada pelo I, China pelo C e o S de South Africa, ou seja, África do Sul. Em 2014, ou seja, no ano passado, durante a 6ª Conferência de Cúpula do BRICS em Fortaleza, no Brasil, foi oficializada a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. O principal objetivo desse Banco do BRICS é auxiliar no financiamento para a ampliação da infraestrutura das nações emergentes e subdesenvolvidas. O novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco do BRICS, funciona como uma alternativa ao Banco Mundial ou ao Fundo Monetário Internacional. Isso significa o seguinte:
Entende-se por BRICS, mas na realidade é o modelo russo-chinês, porque as demais nações, incluindo o Brasil, a Índia e a África do Sul, não são consideradas assim potências, né? Então é o modelo russo-chinês, cujo principal objetivo será a criação de uma nova moeda para desbancar o dólar. Desbancando o dólar, a economia mundial cai, porque o dólar é a moeda comercial mundial. E caindo a economia mundial, o que acontece? Eu vou colocar esse vídeo, tão pronto nós terminamos aqui o nosso bate-papo. O tema da maçonaria é Ordo ab Cal, que é uma expressão em latim, Ordo ab Cal, que significa ordem a partir do caos. Ora, cria-se o caos para depois estabelecer a ordem desejada. Então, isso que o PT está fazendo com o país já foi planejado há muito tempo. O PT está criando toda essa confusão, esses escândalos, tudo é proposital para criar esse caos no país, né, para depois estabelecer a ordem que eles querem implantar, que reza pela cartilha da nova ordem mundial. Por isso que muitas pessoas, no fim dos tempos, fugirão para as áreas rurais e serão criminalizadas. Então, como que o cristão pode sobreviver a isso? Primeiramente, meu amigo, minha amiga, você tem que se apegar a Deus. Você tem que se apegar a Deus, porque somente Ele para te guardar. Como no Salmo de Davi, ele diz: eu fui moço e hoje sou velho, mas em toda a minha existência jamais vi um justo mendigar o pão. Então essa é a promessa que tem que se cumprir hoje, nos tempos atuais, porque a situação que nós estamos vendo vai piorar cada vez mais e mais. Inflação de 9%, isso é mentira, evangelista. Está muito mais do que isso. Lembre-se que o rombo nas contas do governo começou com 30 bilhões, depois passou para 50, depois para 70, hoje está em 120 e, segundo últimas informações que eu consegui de uma fonte segura, que a presidente vai anunciar uma crise sem fim no Brasil, porque as contas, as famosas pedaladas financeiras, tanto aí no Brasil quanto aqui, vão levar esses dois países, os Estados Unidos e o Brasil, ao caos. O governo Obama já sabe que aqui haverá um caos social. Então, está se preparando para enfrentar esse caos social, aparelhando a polícia com veículos de assalto, compra de armas, a famosa munição Hollow Point, que é proibida até em usos de guerra. Inclusive, ontem à noite, já quase madrugada, eu recebi de uma fonte segura de que esse presidente ele já federalizou, quer dizer, tornou-se federal, a polícia de 6 cidades americanas. Quer dizer, deixaram de ser estaduais ou municipais para se tornarem forças federais. Para quê? Porque o americano nunca viveu debaixo de uma ditadura, nunca viveu debaixo de uma imposição, então as pessoas irão às ruas protestar e como cada americano tem a sua arma, eles quererão se defender. Eles vão querer se defender. Por isso que também, tanto aí no Brasil quanto aqui, está esta campanha para desarmar a população. Então, irmão Gustavo, para eu terminar, porque o tempo já estourou aqui na propaganda e eu preciso dar o dia e o horário lá. Significa, então, que está vindo uma grande crise econômica, pior que a de 2008 nos Estados Unidos, que vai afetar todo o globo, e é por isso que nós precisamos participar dessa palestra. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. A crise vai ser pior que a de 2008. Não será uma inflação, uma hiperinflação, hiper-ultra-inflação. Então, tudo aquilo que venha abrir a mente das pessoas, eu aconselho a que participe dessa palestra, que escutem com atenção, prestem mais atenção nisso do que no capítulo da novela. Ouvintes, vou passar agora o horário, o dia e o local. Antes de eu passar, enquanto vocês tomem nota, despeço do querido irmão Gustavo. Vou ficar com saudade da palestra de hoje, viu, irmão Gustavo? Eu, pastor Enéas, a esposa dele que está no estúdio hoje aqui, o Paulo. Mas um beijo no seu coração, da sua esposa. Mais uma vez, obrigado pelo carinho aí, pela consideração. E fique com Deus, irmão. A gente vai se falando. Igualmente, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço ao pastor Enéas. E eu vou terminar aqui o vídeo e já vou disponibilizar
no Facebook. Um abraço e até a gente se fala. Deus os abençoe. Até, amém. Vocês também. Muito bem, amigos. Essa foi a participação no programa do evangelista Alexandre Bernardes, apenas 10 minutos, porque todo segundo domingo de cada mês ele tem uma programação já pactada antes mesmo de que começássemos a falar do tema. Mas como eu estava dizendo sobre as duas doutrinas do papado, e eu sei que muitos não vão concordar com a afirmação que eu fiz de que o católico não é um cristão, porque cristão significa seguidor de Cristo. E se o católico dá mais valor a Maria e às imagens, a adoração a imagens, a missa, a tomar a hóstia, que é um culto pagão, do que seguir a palavra de Deus, então você não pode ser considerado um cristão. Me perdoe, mas é a verdade. E secretamente, essa seria a segunda doutrina, né? O Papa Branco trabalha com o Papa Negro, que é um cavaleiro de Johansen, quem adora Lúcifer. Ambos sabem e estão conscientes disso, não há confusão. Esse Papa Negro é o Papa, digamos assim, presidente, né, dos jesuítas. Agora, uma última coisa, uma última observação antes que terminemos este vídeo. Como as nações farão parte da nova ordem mundial? Ora, cria-se uma grande crise, que é essa que está se aproximando, que será pior do que a crise de 2008. Um grande caos, como eu falei, do tema da maçonaria, né? Deixa eu pegar aqui mais uma vez. O tema da maçonaria, que é... Aqui está. Ordo ab caos, que é ordem a partir do caos. Cria-se o caos para depois estabelecer a ordem desejada. Então, cria-se uma grande crise, um grande caos, para que todo mundo, sob o medo, desistam de sua soberania e assim aceitem uma nova ordem. Para terminar, o grupo Bilderberg disse assim, um dos seus representantes: dê-me o poder de imprimir o dinheiro de uma nação e eu não me importo com quem faz as leis. Então, aqui nós temos o Federal Reserve Bank, que de federal não tem nada, é tão federal quanto a Federal Express, que está imprimindo $1 bilhão por mês para que haja bastante dinheiro movimentando nas ruas para criar esta falsa impressão de que a economia está sendo recuperada ou está se recuperando, quando na realidade 94 milhões de americanos não conseguem trabalho. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, deixa aí o seu joinha, tá bom? Porque isso ajuda e muito. Deus abençoe. Tchau.